À medida que as bombas caíram sobre todas as principais cidades ao redor do mundo, todos procuraram abrigo, mas não havia onde se esconder. Num instante, a civilização como a conhecíamos foi destruída. Todos os servidores, bibliotecas e entidades que armazenavam informações sobre quem somos, o que fizemos e como vivemos foram perdidos. Apenas um punhado de crianças sobreviveu em todo o mundo, mantidas nos bunkers mais profundos que conseguimos encontrar. Nenhum adulto sobreviveu. Tudo sobre a humanidade antes da explosão estaria completamente perdido em cerca de 5 gerações. Claro, existem contos, mistérios e lendas, mas nenhum registro histórico da vida antes da última guerra mundial final. Essa história pode parecer um pouco incrível, mas a realidade é que, pelo que sabemos, isso poderia ter acontecido. Talvez com exceção da parte nuclear, porque não há evidências que sugiram que as armas nucleares feitas pelo homem existiam antes de Oppenheimer. Mas o resto poderia ser verdade, porque há muito que não sabemos sobre a história do nosso mundo e dos seres humanos. Em algum momento, sabíamos mais. Em 48 a.C., a Biblioteca de Alexandria, localizada em Alexandria, no que é agora o Egito, pegou fogo. Historiadores estimam que em algum momento a biblioteca continha mais de 500 mil de documentos da Síria, Grécia, Pérsia, Egito, Índia e outras nações. Infelizmente, à medida que as páginas se transformavam em cinzas, o mais significativo conjunto de informações sobre o mundo antigo desapareceu. Existem muitas teorias sobre quem iniciou o incêndio. Júlio César é uma das pessoas mais frequentemente acusadas. Ele estava conduzindo seus soldados ao Egito quando uma frota egípcia em Alexandria o interceptou. A lenda diz que os navios de César estavam em menor número. Então eles incendiaram todos os navios no porto. Este fogo então se espalhou e destruiu partes da cidade, incluindo a biblioteca. Outra teoria culpa o incêndio em um dos conquistadores muçulmanos do Egito, Califa Omar. A história diz que os pergaminhos foram queimados como combustível para milhares de banhos quentes na cidade. Mas existe algum ceticismo sobre por que um muçulmano queimaria textos judeus e cristãos, uma vez que eles também são textos sagrados no Islã. Provavelmente, não foi um incêndio dramático que começou no porto, ou uma tentativa de obter combustível, mas uma série de eventos que aconteceram ao longo do tempo que destruíram a biblioteca, culminando no incêndio. Mas quem a queimou não é a verdadeira questão. Temos que nos perguntar qual conhecimento estava lá que perdemos. Que visões os historiadores e filósofos tinham sobre a humanidade que nunca saberemos? Essas são as questões mais essenciais. Questões que talvez nunca conheçamos verdadeiramente a resposta. Além da Biblioteca de Alexandria, o que dizer de todas as informações que nunca foram escritas em primeiro lugar? A realidade é que grande parte da história humana foi perdida no tempo, e como resultado, muitas pessoas desenvolveram suas próprias conclusões sobre o que éramos. Mas antes de discutir essas conclusões, há coisas que precisamos saber sobre o nosso passado. Os humanos pré-históricos podem não ter tido ferramentas como as de hoje, mas o que tinham em abundância era uma compreensão muito boa de matemática e engenharia. É por isso que estruturas como a Grande Pirâmide e a Biblioteca de Alexandria puderam existir em primeiro lugar. Os humanos apareceram pela primeira vez cerca de 300 mil anos atrás, quando a Terra estava no meio da última era glacial. Foi um ambiente severo para surgir, uma vez que as populações humanas eram pequenas e cresciam lentamente. A Idade da Pedra, nosso tempo mais antigo, durou até cerca de 3000 a.C. Este período foi marcado pelo uso de ferramentas e, mais importante, pela transformação da nossa cultura, de caçadores e coletores para a agricultura e produção de alimentos. Os humanos na Idade da Pedra viviam em cavernas ou habitações muito simples, como cabanas e tendas. Aprenderam a controlar o fogo para manter suas casas aquecidas, afastar predadores e cozinhar sua presa, como mamutes lanudos, veados e bisões. Esses primeiros humanos também foram os primeiros a deixar para trás a arte na forma de pessoas, animais e sinais entalhados nas paredes das cavernas, ou esculpidos em objetos como o tempo passava. Suas ferramentas evoluíram de formas ásperas e sem brilho para itens polidos, afiados, que serviam como lanças e flechas, e, eventualmente, eles começaram a se estabelecer em aldeias e a praticar a agricultura. Sabemos disso pelo aparecimento de machados de mão polidos e outras ferramentas usadas na agricultura. À medida que se estabeleciam, houve avanços na construção de casas, tecelagem, costura e tecelagem.
Conforme a civilização humana se expandia, algo interessante também acontecia. A atividade humana atingia um ponto de inflexão em que a caça e a agricultura começavam a impactar o mundo natural. A proporção de plantas para animais era relativamente estável até cerca de 4.000 a.C. Desde então, os humanos têm afetado nosso ambiente a um ritmo crescente. Em 3.300 a.C., começou a Idade do Bronze, que durou até cerca de 1.300 a.C. Foi quando o metal foi introduzido, o que não apenas levou à produção de melhores ferramentas, mas também a melhores armas, e com melhores armas vieram muitas coisas diferentes para lutar. Isso incluiu um governo organizado, leis e religião, e neste momento, os humanos também começaram a usar ferramentas avançadas, como a roda do oleiro, e a criar têxteis, em vez de apenas usar peles de animais para se manterem aquecidos. E talvez o mais famoso de tudo, esse foi o início da história escrita, com hieróglifos egípcios sendo os primeiros registros conhecidos. Em seguida, entramos na Idade do Ferro, de 1.300 a.C. a 900 a.C. Durante esse período, a humanidade estava muito ocupada. Vimos a introdução do aquecimento e da forja de ferro, o que levou à produção em massa de ferramentas e armas, casas de 4 cômodos, algumas com estábulos para animais domésticos, começaram a surgir. Também há evidências de planejamento urbano inicial, com blocos de casas e sistemas de água correndo entre eles. Agricultura, arte e religião tornaram-se mais sofisticadas, e finalmente desenvolvemos sistemas de escrita e documentação escrita. No final da Idade do Ferro, entramos no período histórico inicial, em que a documentação da história humana se tornou mais difundida. Basicamente, tudo o que temos certeza sobre o mundo antigo é isso. Grande parte do que aprendemos através de fósseis, mas os fósseis só podem nos dizer tanto. Como viviam essas pessoas? Como eram suas rotinas diárias? Quais eram seus alimentos favoritos? Pequenas conversas? Grandes sonhos? Infelizmente não sabemos. Com tantas pessoas deixando-me teorias sobre o que os seres humanos poderiam ter sido antes que a história registrada começasse, da mesma forma que os gregos criaram mitos sobre deuses poderosos para explicar suas vidas cotidianas e emoções, as pessoas têm desenvolvido teorias sobre a história da humanidade para sempre. Teorias como a Eva original, uma mulher que deu à luz literalmente ou figurativamente o restante da humanidade. Isso poderia ser possível, porque nos anos 80 a sequenciação de DNA demonstrou que essa Eva poderia ter existido até recentemente, cerca de 120.000 anos atrás. Então, crânios encontrados no leste da África forneceram sugestões sobre como ela poderia ter parecido e onde poderia ter vivido. As pessoas ficaram obcecadas com a ideia dessa Eva real, não mais apenas uma figura da Bíblia, mas uma mulher que era ancestral de todos nós. Essa ideia se espalhou pela cultura pop e cativou pessoas em todo o mundo. E quanto à possibilidade de que nossos ancestrais distantes fossem muito mais avançados do que lhes damos crédito, sempre se presumiu que os humanos no período paleolítico superior, de 50.000 a 15.000 a.C., eram bandos de coletores, nunca estabelecendo qualquer tipo de tradição ou organização dentro de seus grupos. Mas recentemente, surgiram evidências de sepultamentos principescos e grandes construções. Foram encontrados sepultamentos em toda a Eurásia Ocidental. Não eram cemitérios completos, mas sepulturas isoladas de indivíduos ou pequenos grupos de corpos, colocados em posturas específicas e às vezes decorados com ornamentos. A ideia de que um grupo de coletores enterraria alguns, mas não todos os seus mortos de maneira cerimonial, nunca havia sido considerada. Da mesma forma, templos de pedra que datam desse período foram descobertos na Turquia, alguns com mais de 5 metros de altura e pesando cerca de 8 toneladas. Os templos tinham pilares elevados e eram conectados por paredes de pedra. E cada poste continha uma escultura única esculpida com imagens do mundo em que viviam. Humanos antigos estavam vivendo em tais estruturas, o que implica na atividade coordenada dos humanos. É necessário muita comunicação e trabalho em equipe para construir algo tão significativo. Sempre assumimos que pouco aconteceu na era paleolítica, ou talvez houvesse mais de uma sociedade do que pensávamos. Talvez os antigos humanos deste período não estivessem apenas em pequenos grupos nômades, nunca se estabelecendo em tradições ou comunidades. Talvez tivessem líderes e dinastias. A evidência é obscura, mas quem pode dizer com certeza de um jeito ou de outro? Teorias sobre nossos antigos antepassados estão em constante mudança.
Por exemplo, no final do século XIX e início do século XX, as pessoas na Europa e na América do Norte achavam que os humanos primitivos não eram capazes de plena consciência, como se ainda fossem selvagens de alguma forma. Agora nenhum estudioso diria isso, mas alguns especialistas ainda descartam a imaginação ou o ceticismo dos humanos primitivos sobre o mundo. Outros sempre levaram a sério a ideia de que os humanos eram nossos iguais intelectuais, porque eles não teriam algum tipo de sistema político ou cerimônia de sepultamento. É quase impossível saber de uma forma ou de outra. As perguntas não param com a nossa história humana, mas também com a história do nosso planeta. O que veio antes de nós que nunca foi registrado? Poderia haver uma civilização antes dos humanos criarem a que vivemos hoje? Para ter civilização, você precisa de um excedente de alimentos que libera a maioria das pessoas para se especializarem em fazer coisas além de produzir alimentos. Você também precisa de agricultura e de uma densidade populacional mínima específica. Ou você não teria pessoas suficientes para administrar essa teórica civilização. Haveria alguma maneira de sabermos se algo assim existisse? Os fósseis poderiam facilmente deixar escapar uma civilização industrial, que durasse apenas 100 mil anos, o que, para registro, é 500 vezes mais do que a nossa atual civilização industrial existe até agora. Qualquer civilização antiga teria necessariamente precisado de energia e da capacidade de explorar fontes de energia fóssil e outras fontes de energia como fazemos. Cientistas teoricamente podem procurar por efeitos globais que deixem rastros disso. Talvez também haveria evidências naturalmente ocorrentes, como resquícios de determinados combustíveis fósseis. Também poderia haver evidências não naturais, como um produto que se compare ao nosso uso de plástico. E você pode pensar que não encontramos nenhum sinal disso, mas estaria errado. Houve a descoberta de um evento de máximo térmico que ocorreu cerca de 55 milhões de anos atrás e durou cerca de 100 mil anos. Encontramos sinais químicos e rastros de um aquecimento que se assemelha a sinais químicos e rastros do nosso mundo atual. Isso levou a um aumento da temperatura global de 9 a 14 graus Fahrenheit. Poderia ser evidência de uma sociedade industrial pré-era do gelo? De acordo com cientistas que exploraram o assunto, provavelmente não. Mas é importante fazer essa pergunta porque nunca descobriremos nada se não perguntarmos. Como soavam as línguas antigas quando eram faladas pelas pessoas? O que eles faziam quando encontravam outros que falavam de maneira diferente? Eles tinham medo ou tinham uma maneira de traduzir? Que emoções as pessoas tinham quando alguém morria? Era o mesmo luto que experimentamos. E quanto a relacionamentos? As mães brigavam com suas filhas adolescentes? As pessoas ansiavam por um sentimento de amor romântico? Só podemos reunir tanto a partir de restos esqueléticos e fósseis. Nunca saberemos como eram essas sociedades, porque a sociedade é muito mais do que os restos que deixa para trás após sua queda. E é por isso que um evento como o incêndio da Biblioteca de Alexandria é tão comovente. É uma lição de cautela sobre o perigo da desvalorização das instituições que preservam e compartilham o conhecimento. O termo Alexandria tornou-se sinônimo de ignorância prevalecendo, desde a Revolução Francesa até o final do século XX. Alexandria é um termo comum para descrever a destruição de bibliotecas e arquivos que são abandonados e esquecidos. Portanto, sim, livros foram queimados em Alexandria. Mas talvez o verdadeiro crime tenha sido as pessoas não se importarem o suficiente com a preservação deles desde o início. Ataques ao conhecimento podem vir da violência, como no Holocausto ou na Revolução Cultural da China, mas também podem vir da apatia em relação às instituições, como estamos testemunhando hoje no Iraque e no Mali. No Reino Unido, mais de 800 bibliotecas públicas fecharam na última década devido à falta de recursos do governo. Agora, as empresas de tecnologia estão assumindo o controle dos nossos arquivos, à medida que avançamos na era digital. Mas há pouca regulamentação sobre o que essas poderosas empresas podem fazer com nosso conhecimento e história. No final, serão nossas experiências que contarão a história do nosso mundo. Queremos deixá-las nas mãos de alguns para decidir quais histórias serão mantidas e quais serão queimadas.